Olá pessoal, professor G. Aquino, hora de comentar com você aqui o edital da prova de EAOAP 2021 com as alterações propostas, tá? Eu vou comparar com você o edital antigo, o edital novo, praticamente não houve mudança nenhuma. Vou fazer só alguns comentários para orientar um pouco o seu estudo e como você faz para poder aprimorar esse aprendizado aí, tá legal? Bom, vamos lá. Aqui você tem uma comparação de 2021, 2022 com 2020 e 2021 aqui. Repara que praticamente não houve alteração nenhuma aqui. Ele falava aqui, ó, divisão silábica, acentuação gráfica, ortografia, morfologia. Ele fala classes de palavras, mas não as especifica. Você sabe quais são, né? Substantivo, adjetivo e tal. Depois ele faz aqui embaixo, ó. Classificação, flexão e emprego. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ou seja, todas, né? Ele cita as 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele cita as 10 classes aqui. Ele vai querer de você a classificação, a flexão e emprego. Classificação é quando ele pega uma palavrinha e quer que você diga a que classe gramatical ela pertence, se é um pronome, se é um adjetivo, se é um advérbio. Obviamente, eles vão escolher aquelas palavras que podem pertencer a mais de uma classe. Você quer um exemplo? Veja a palavra feito, por exemplo. A palavra feito, por exemplo. A palavra feito, ela pode pertencer a mais de uma classe. Se você emprega a palavra feito assim, ele... pegar aqui uma outra canetinha. Ele havia feito tudo. Aqui o feito é particípio do verbo fazer. Ele havia feito tudo. Agora, quando você fala ele age feito louco, a palavra feito agora já pertence à classe das conjunções. É evidente que a prova de vocês, seguindo o seu propósito de reprovação, de criar questões para que você erre, não vai perguntar a você a classe gramatical da palavra caneta, da palavra cachorro, da palavra bonita. Ele vai trabalhar especificamente com classes gramaticais, com palavras que podem pertencer a mais de uma classe gramatical de acordo com o contexto. Provas são feitas para reprovação. Ele não vai ficar colocando questões ali, perguntando coisas muito óbvias para você. Seria subestimar a sua inteligência e desonrar o dinheiro que você gasta aqui no curso. Então é importante que eles coloquem lá assim, coisas que desafiadoras, né? Coisas que de fato cobrem conhecimento específico e não aquela coisa meramente memorizável a que você está acostumado em provas da escola, por exemplo. Sem querer subestimar a escola não faz o ensino de competição, né? Ela faz o ensino de formação. Então, o seu concurso vai trabalhar especificamente com essas classes, cobrando aquelas que se podem confundir. Qual é a classe gramatical que mais oscila? Qual é a palavrinha que mais oscila de classe gramatical da língua portuguesa? É o que. Então, quando ele propuser a você a classificação do que, para falar que se é pronome relativo, conjunção integrante, preposição, conjunção consecutiva, né, conjunção comparativa, ele vai estar cobrando aqui a classificação das classes de palavras, né? Ele quer trabalhar especificamente com palavras que podem pertencer a mais de uma classe, de acordo com o contexto. Quando você fala em flexão, você fala em feminino, masculino, singular, plural, grau aumentativo, grau diminutivo. O verbo é o que mais se flexiona. Ele se flexiona em tempo, em modo, em aspecto, em voz. Ou seja, a flexão é modificação. Qual é o plural de caneta? Canetas. Você flexionou o substantivo caneta ao plural e falou canetas. Isso é flexão de número, tá? E emprego, o emprego da classe gramatical, por exemplo, emprego de mim e de eu, emprego de onde e aonde, emprego dos porquês é emprego de classe gramatical também, ou seja, é uma matéria bastante variada, incidência em prova cai bastante. Classificação, flexão e emprego das classes gramaticais é uma matéria bastante cobrada, tá? Aí ele citou aqui as 10 classes gramaticais. Aqui, ó, vamos lá. Do lado de cá, basicamente a mesma coisa, tá vendo? Ó? Divisão silábica, acentuação gráfica, ortografia. Morfologia, classes gramaticais, classificação, flexão e emprego. Agora, há 3 aspectos aqui aos quais eu queria dar um pouquinho de atenção com você. Divisão silábica é aquela matéria que mesmo que não caia, vai cair. Divisão silábica, mesmo que não caia, vai cair. Como assim, professor? Mesmo que não caia uma questão em que ele propõe a você a separação silábica da palavra tu e o you, por exemplo, vai ser importantíssimo saber separar as sílabas de um vocábulo para que você possa acentuá-lo corretamente. As bancas, hoje em dia, elas cortaram dos editais, está vendo aqui, ó, a parte que diz fonética. Eles não citam aqui aquela parte de ditongo, tritongo, hiato, vogal, semivogal. Isso foi cortado dos editais, o que foi um grande problema. Por quê? O professor de português, ingênuo, de coração puro, vai lá e, poxa, que bom, cortaram fonética, né? Cortaram a parte de ditongo, tritongo e hiato.
Quando ele chega à acentuação gráfica para explicar para o aluno incipiente, para o aluno que não sabe o que é ditongo, tritongo, hiato e semivogal, ele começa a ter seríssimos problemas. Por quê? Sabe qual é a regra mais cobrada na acentuação gráfica? É a que determina que as paroxítonas terminadas com ditongo oral crescente devem ser acentuadas. Por exemplo, polícia, frequência, ódio, mágoa, tênue. E aí, como é que você explica para o aluno que toda paroxítona terminada com ditongo oral crescente deve ser acentuada se ele não sabe o que é um ditongo oral crescente? Entendeu qual é o problema? Então, a banca retirou um aspecto do edital que é imprescindível para que eu explique a acentuação gráfica para você. Por isso que, o que eu faço? Eu explico a fonética, ditongo, tritongo, hiato, vogal, semivogal, para depois partir para a acentuação gráfica. Porque se eu tentar explicar a separação silábica e a acentuação gráfica sem uma base de fonética, uma base que a gente consegue em meia hora de bate-papo. Meia hora de bate-papo, você entende a fonética necessária para a acentuação gráfica e separação silábica. Se o cara não domina isso, ele começa a ter problemas com o novo acordo. Como é que você explica para um aluno, por exemplo, por que a palavra feiura perdeu o acento com o novo acordo ortográfico? Você vai ter aquele aluno que vai ter que decorar que feiura perdeu o acento com o novo acordo ortográfico, e aquele aluno, você, meu orgulho, que vai entender por que feiura perdeu o acento gráfico. Repara, por que você acentuava feiura antes? A alegação era de que o U nos hiatos, quando fica sozinho ou seguido de S, é acentuado. O que se observou no novo acordo é que não há aqui o hiato legítimo, né? Lembra o que é hiato? É a separação de duas vogais, separação de duas vogais. O aluno que tem uma noção de fonética, ele entende por que feiura perdeu o acento. Porque o U se separou deste I, e você sabe, este I não é a vogal, ele é uma, isso, acertou, ele é uma semivogal. Explica isso para o aluno que não sabe o que é vogal e semivogal. Ele vai ter que abrir o coração e aceitar que feiura perdeu o acento. E esse aluno sem base de fonética, ele é mais suscetível às armadilhas que a acentuação gráfica e a separação silábica podem trazer. Por isso que quando nós virmos a divisão silábica, a acentuação gráfica, antes vamos bater um papo aí de meia hora, coisa rápida mesmo, 20 minutinhos, meia hora, sobre fonética, para entender o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato, para que quando eu chegar à acentuação gráfica e eu disser para você, ó, os ditongos abertos el, ei e oi devem ser acentuados em palavras monossilábicas ou oxítonas, você não vai ficar me olhando com uma cara de que é ditongo aberto, entendeu? Quando eu disser para você a regra dos hiatos, vai ficar mais fácil compreender por que feiura perdeu o acento. Ou seja, eu preciso construir com você uma base fonética para que eu possa passar para esta parte aqui, tá? A divisão que nós fizemos aqui no curso foi bastante simples, ainda que não seja tecnicamente adequadíssima, já que quando você fala em morfologia, você fala basicamente das classes gramaticais e tudo mais, né? Mas aqui você tem, ó, divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia inseridas aqui na morfologia, sem nenhum problema. O que não há de fato é muita relação destes assuntos com a sintaxe, tá? Eu acho que a sintaxe explica tudo, até alguns aspectos de acentuação gráfica a sintaxe vai explicar. Falaremos sobre isso depois. Então aqui estão, ó, as classes gramaticais citadas, e a banca vai cobrar de você a classificação, a flexão e o emprego. A banca nem precisaria ter colocado aqui vozes verbais, porque quando você fala em flexão das classes de palavras, e no meio das classes você coloca o verbo, as vozes verbais são flexões, né? Flexionar as palavras de acordo com a voz também é uma flexão. Portanto, não havia por que a banca especificar vozes verbais. Mas é bom que especifique, para que você saiba que é um assunto muito cobrado. Quando você fala em vozes verbais, você fala em voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, pronomes recíprocos, tá? Esta matéria aqui, quando muito bem compreendida, né, tudo fica muito mais fácil para que você possa compreender outros aspectos, ainda que eu ache e sustente que a sintaxe precede a morfologia. Mas essa é uma briga que eu travo sozinho, ninguém concorda comigo. Eu acho que a sintaxe deveria preceder a morfologia para que houvesse uma compreensão melhor. Quando eu pego uma turma sozinho, eu trabalho com a sintaxe, vem dando certo há 20 anos, trabalho com a sintaxe, especifico a sintaxe, faço um comentário sobre as classes gramaticais, evidentemente, mas trabalho com a sintaxe, análise sintática, para depois pegar a morfologia e desenvolvê-la. Isso faz com que você compreenda melhor. Há muitos aspectos das classes gramaticais que só são compreendidos pela sintaxe. Por exemplo, emprego de mim e eu, emprego de onde e aonde, muitas flexões verbais, o acento do tem, do mantém, do contém. Quem determina essas coisas é a sintaxe, não é a própria morfologia. Consequentemente, eu crio uma base sintática, eu explico a sintaxe para o meu aluno, para depois passar para a morfologia. Tudo fica mais fácil e simples assim, tá? Por falar em sintaxe, vamos a ela.
Na parte que diz respeito à sintaxe aqui, ó, vamos ver se houve alguma alteração, alguma modificação. A sintaxe, que para mim é a base de tudo, se a pessoa aprende sintaxe de forma adequada, ela não vai ter problemas com a classe gramatical. Veja bem, ó, aqui 2020, 2021, sintaxe, análise sintática da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agência passiva, os adjuntos, tanto o adverbial quanto o adnominal, o aposto, o vocativo. Ou seja, analisar sintaticamente uma oração significa desmembrar aquela oração nos termos que a constituem. Ou seja, classificar o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, são 10 funções sintáticas, 10 termos da oração. Uma infeliz coincidência. Por uma infeliz coincidência, também temos 10 classes gramaticais. Como são 10 classes gramaticais e 10 funções sintáticas, as pessoas acham de verdade que existe algum tipo de relação. E não há nenhum tipo de relação entre as 10 classes e as 10 funções. Foi uma mera e infeliz coincidência. Até hoje, alunos acham que as classes gramaticais têm relação com as funções sintáticas, ou seja, são 10 classes com 10 funções. Para nosso maior infortúnio, a primeira classe gramatical que você geralmente estuda é o substantivo e a primeira função sintática que você estuda é o sujeito. O fato de os dois começarem com su, acredite, faz com que muitas pessoas pensem que todo substantivo é sujeito ou que todo sujeito é substantivo. Esse é um dos problemas de você começar a estudar pela classe, tá? Não há nenhuma relação entre classe gramatical e sintaxe que seja 100% segura. Eu não posso afirmar para você, por exemplo, olha, todo substantivo vai ser isso ou vai ser aquilo. Algumas poucas afirmações você pode fazer, por exemplo, todo artigo desempenhará a função sintática de adjunto adnominal. Só que aí eu crio 2 trabalhos para você, aprender uma coisa e a outra. Dominemos primeiro a função sintática, para depois partirmos para a classe. Mas essa é uma questão pessoal, eu prefiro assim, eu acho que você aprende mais rápido passando da sintaxe para a morfologia. Então aqui, ó, sintaxe, análise sintática da oração, classificar sujeito, predicado, predicativo, objeto direto e tal, né? Análise sintática do período, eles botam tão bonitinho, né? Análise sintática do período, parece uma coisa inocente. É aqui que entram as temíveis orações. Porque quando você vai analisar sintaticamente um período, você vai analisar as orações que compõem aquele período. Ou seja, entra aí o conceito de oração coordenada, oração subordinada adverbial, adjetiva, substantiva, restritiva, explicativa, concessiva, reduzida de gerúndio. Ou seja, aqui eu tenho coisa pra caramba. Mas acredite, você terá muito mais problemas no período simples do que no composto. Se você dominar bem o período simples, sujeito, objeto direto, objeto indireto, as orações subordinadas tendem a ser bem mais fáceis. Admita que o que mais assusta nas orações subordinadas é o nome grande. Quando ele fala em oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida do infinitivo, isso dá uma travada no seu coração, não dá? Não permita que se trave o seu coração. Os nomes grandes são melhores, porque quão maior é o nome, mais pistas ele me traz. Se você fala em oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio, por exemplo, já sabe que a resposta vai ser uma resposta em que haja um verbo no gerúndio, né? Ou seja, você procura um verbinho com NDO e vai conseguir sempre eliminar uma ou duas opções só por saber que o verbo deve estar no gerúndio, entendeu? Eu me lembro de que quando eu fiz o vestibular, caiu uma questão assim, ó. Assinale a opção que apresenta uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, reduzida do infinitivo. Você acha de verdade que eu sabia isso na época do vestibular? Claro que não. Morri de medo igual você morreria, tá? Só que quando eu prestei atenção ao nome, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, reduzida do infinitivo, eu pensei, cara, infinitivo eu sei o que é. Infinitivo é aquele verbinho que termina com R. Quando eu era jovem, as pessoas sabiam que o infinitivo tinha R. Hoje em dia não sabem não, né? Hoje em dia escrevem assim, eu quero te encontra para te beija. Meu sonho é te encontra e te abraça. Ninguém mais bota R no infinitivo não, já reparou? Na minha época o pessoal pelo menos sabia que infinitivo tinha R no final. O que eu fiz? Eu procurei lá, dentre as opções, aquela em que havia em destaque uma oração cujo verbo estava no infinitivo. Eu falei, eu vou chutar com honra, né? Não sei o que é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida, mas eu sei o que é infinitivo. Então eu vou procurar um verbo no infinitivo, vou marcar lá para chutar, né? Só havia uma opção em que havia um verbo no infinitivo e eu acertei a questão só por saber o que era um verbo no infinitivo, entendeu? Isso acontece muito. Você chega à prova e está assim, ó. Assinale a opção que apresenta uma oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de particípio.
Aí você, pô, participe aquele verbinho com DO no final, né? Encontrado, amado, chorado, falado, quando é regular. Você procura as opções do particípio lá, às vezes só há uma. Ou seja, a banca coloca muitas informações com esses nomes grandes aí, não se assustem com eles, tá? Pontuação, que é sintaxe totalmente. O aluno de coração puro chega ao curso, chega aqui ao CEPREM, primeiro dia de aula, professor, quero aprender pontuação. Ele acha de verdade que você pode aprender pontuação no primeiro dia de aula. O sonho dele é empregar a vírgula. E ele chega aqui achando que vírgula tem a ver com respiração ou pausa gostosinha. Ele quer aprender vírgula no primeiro dia. Eu falei, tudo bem, cara. Você vai sempre empregar vírgula para isolar orações subordinadas adverbiais intercaladas. Ah, mas eu não sei o que é isso. Pois é, você não pode aprender pontuação hoje. Como é que você explica para um aluno que o vocativo dentro da oração sempre recebe vírgula, se ele não sabe o que é vocativo? Como é que você explica para o aluno que sempre se emprega vírgula vicária quando o verbo da oração anterior está subentendido, se ele não sabe o que é vicário, oração e tudo mais? Quem explica a pontuação é a sintaxe. Por isso que a pontuação deve ser uma das últimas matérias do curso. Eu não posso explicar para um aluno que a oração subordinada adjetiva explicativa recebe vírgula se ele não sabe o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, entendeu? Então, o segredo para a sua aprovação aqui no curso está na ordem em que as matérias serão explicadas, entendeu? Essa ordem vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí depois você tem regência, concordância, estudo da crase e colocação pronominal. Sem alterações, reparou? Gosto muito como eles organizam o edital, porque eles botam tudo certinho, repara só. Eles sabem que essas matérias estão conectadas. Colocação pronominal é uma matéria que pode estar aqui na sintaxe, mas que poderia estar na morfologia também, tá legal? Sem problemas. Colocação pronominal é a colocação dos pronomes, e pronome é uma classe gramatical. Só que a sintaxe ajuda muito também nesse aspecto de aprender a você fazer... ensinar você a fazer a próclise, a ênclise, a mesóclise, a apossínclise, as colocações pronominais estranhas e absurdas da língua portuguesa, tá? Absurdas para o nosso modo de falar, perfeito? Bom, vamos lá. Então, aí a sintaxe, digamos que quase 2/3 das questões giram em torno da sintaxe. Então, se você tiver lá 30 questões, mais ou menos umas 20 vão girar em torno da sintaxe, entendeu? Só que a prova de vocês faz uma coisa de que eu gosto muito, que é combinar mais de um assunto na questão, entendeu? Então, uma questão só cobra morfologia, sintaxe e interpretação de texto. Eles fazem muito isso, uma combinação que eu acho bem interessante, por sinal. Só que dessas 30 questões, aí 20 vão cobrar ou tangenciar alguma coisa que a sintaxe vai esclarecer, tá? Vamos lá. Aí chega a parte de interpretação de texto. Eu não posso nem falar que a sua banca é uma banca que bota interpretação de texto de enfeite, como a maioria das bancas costuma fazer. Eles botam interpretação de texto, especificam esse monte de coisa e não cai. Na verdade, eles fazem questões de sintaxe, morfologia, acentuação, citando fragmentos do texto. A sua prova não, ela cobra realmente os aspectos que estão aqui. O nosso bate-papo mais longo vai ser sobre esses aspectos que estão aqui, tá? Nada muito complexo, mas é importante que nós façamos provas anteriores e muitas questões para que você possa compreender adequadamente esses conceitos, tá? Vamos lá. Vamos direto ao que está no edital presente, tá? Semântica e estilística. Semântica trata da relação entre o signo e o significado, ou seja, entre o que você escreve e o que você entende. Nem sempre escrito, pode ser um desenho também. Então, a palavra caneta, o signo caneta tem um significado, que é isto aqui. Ou seja, a semântica trata da significação dos vocábulos, basicamente. É na semântica que entra aquela parte de sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos, hipônimos. Essa terminação nimos significa nome. E a relação entre os nomes ela é vista pela semântica, né? A sinonímia, a antonímia. Quando você estuda a semântica, tudo fica mais fácil para compreender alguns aspectos interessantes que vêm na sequência, tá? Estilística, ele vai especificar ó, sinonímia e polissemia. Polissemia, o que significa a palavra manga? Pensou na palavra manga já? Pensou no significado? Pensa um pouquinho mais, vai aparecer outro aí. Ó. Se você pensar um pouquinho mais, vai aparecer outro. Se você é um aluno do Nordeste, vai pensar em outro significado. Manga pode ser empregado com 4 significados básicos, né? Pode ser a manga da camisa, não pode? Há uma fruta chamada manga, há uma peça de carro chamada manga, e no Nordeste, quando a pessoa é debochada, eles falam assim, ele manga muito das pessoas, do verbo mangar, ou seja, manga é uma palavra polissêmica. A polissemia significa a possibilidade que uma palavra tem de assumir diferentes significados em diferentes contextos, tá?
Curiosidade, a palavrinha mais polissêmica do português é a palavra ponto. A palavra ponto tem 117 significados diferentes. Isso parece impossível, não parece? Mas olha só, quando você pega ônibus no ponto. Quando você se corta, você leva ponto. Você bota leite na massa para ficar no ponto. E nós podemos divergir em certo ponto. O ponto de hoje é concordância verbal. Você encerra o período usando um ponto. Ou seja, a palavra ponto tem um monte de significados. É a palavrinha mais polissêmica do português, tá? Denotação e conotação. Caminhando pela floresta, vi uma imensa cobra. Denotação. Minha sogra, aquela cobra, conotação. A palavra cobra, ela é denotativa quando tem o sentido dicionarizado, o sentido objetivo, o sentido que o dicionário lhe dá, entendeu? Cobra, quando significa cobra de fato, é um exemplo de denotação. Agora, quando cobra designa sua sogra, aí nós temos uma conotação. A linguagem conotativa é a linguagem figurada. Quando na música do Barão Vermelho ele fala não me atire num mar de solidão, o mar de solidão não existe de fato. Não é um mar que fica ali entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. O mar de solidão é uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurada, é uma linguagem conotativa, tá? Sempre cai uma questão de denotação e conotação. E, sinceramente, desde que você não esqueça o que é denotação e o que é conotação, é uma questão que costuma ser bem fácil, tá? Para você não esquecer, denotação tem D de dicionário, sentido dicionarizado é sentido denotativo, tá? Sempre cai uma questão direta sobre isso. Das palavras transcritas do texto 3, assinale aquela que foi empregada de forma conotativa ou denotativa, tá? Cuidado. Funções da linguagem, metalinguística, referencial, fática, conativa, costuma ser uma matéria fácil, nada demais, desde que você saiba quais são as funções da linguagem, né? A mais cobrada até hoje, pelo que eu tenha visto, foi a metalinguística e a referencial também. Metalinguística é aquela função da linguagem em que o código explica o próprio código. É o que está acontecendo neste momento. Eu estou usando a língua portuguesa, que é o código, para explicar a própria língua portuguesa. Ou seja, quando o código explica o código, você tem uma função metalinguística, tá? Quem dá aula de função, quem usa a função metalinguística aqui no curso? Os professores de português. Os professores de português usam metalinguagem o tempo todo, porque eles falam em português para explicar o português. Quando você tem aula de história, quando você tem aula de enfermagem, quando você tem aula de direito, ali não é metalinguagem. O professor está usando o código, que é a língua portuguesa, para explicar outra ciência, outro ramo do conhecimento. Quando o código explica o próprio código, aí eu tenho metalinguagem, tá? E função referencial tem um outro nome que esclarece tudo, função informativa, tá? Então, funções da linguagem, isso aqui sempre gera uma questão, às vezes duas também. Compreender bem as funções da linguagem fará com que você entenda bem a chamada tipologia textual também, que depois aparece por aqui, ó. Tipologia e gêneros textuais. Narração, dissertação, crônica, descrição, dissertação argumentativa, expositiva, isso sempre cai na prova e geralmente não é uma questão só. Ou seja, o fato de ser uma prova com muitas questões permite que eles possam cobrar várias coisas em uma prova só. Ou seja, basicamente o edital todo cai na prova. Não há aquela matéria que eu diga assim para você, ó, pode negligenciar, que isso não cai. Dentro das classes gramaticais, eu nunca vi, por exemplo, cair interjeição, cair numeral, né? Mas eu não posso falar que nunca vai cair. O que aconteceu até hoje é que aquelas específicas classes nunca foram cobradas, não, tá? Depois eu vou voltar lá às classes gramaticais para comentar com você quais são as mais cobradas pelo concurso. Interpretação de texto, informações literais e inferências possíveis. Quando você fala em informação literal, significa aquilo que está escrito no texto. É uma depreensão. Por exemplo, ó, Leonardo sempre traz consigo um guarda-chuva. Leonardo sempre traz consigo um guarda-chuva. O que você pode depreender? Qual é a informação literal que você pode tirar disso? É que sempre que você ouvir, ele terá consigo um guarda-chuva, entendeu? Então, essa é uma informação literal. O que você pode inferir, supor, concluir? Ele é um cara precavido, ele é um cara que tem medo da chuva, ou seja, é uma inferência possível. Então, a interpretação de texto se divide em depreensão, que é aquela informação literal, né, que está escrita no texto lá, e só é essa questão se você for desatento, né? E as inferências possíveis, que são as suposições a que aquilo me pode conduzir.
o fato de ele estar sempre com guarda-chuva me faz inferir que ele é um cara precavido, me faz inferir que ele é um cara que fez, sei lá, chapinha no cabelo, está com medo de molhá-lo. Ou seja, há várias coisas possíveis que você pode inferir quando você fala que um cara anda sempre com guarda-chuva. O que se pode depreender é que ele sempre estará com guarda-chuva. O que você pode inferir são as razões que levam Leonardo a andar sempre com guarda-chuva, por exemplo, tá? Ponto de vista do autor. Essa é a parte mais importante para a interpretação. Sabe o que faz você errar a interpretação de texto? Que é aprender agora aqui quais são os fatores. Fator 1, falta de leitura. Fator 1, falta de leitura. O ensino no Brasil não nos motiva ao aprendizado da leitura. O ensino de português no Brasil, ele privilegia o ensino das classes gramaticais, da análise sintática. Os alunos já ouviram falar em substantivo, pronome e verbo, mas nunca leram, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, nunca leram Harry Potter, nunca leram, sei lá, Crepúsculo, ou seja, não é incentivado, né? Não é incentivado na criança o comportamento literário, ou seja, a prática da leitura. A prática da leitura na escola parece um sacrifício, né? Parece que é um castigo o aluno ter que ler algum livro. Eu não sou pedagogo, acho que a pedagogia um dia vai desenvolver uma técnica de fazer com que a leitura pareça uma coisa prazerosa, como é para mim e para muitas pessoas. Mas enquanto as pessoas continuarem enxergando o livro como castigo, como uma coisa que é imposta pela escola e tudo mais, isso não vai funcionar. Eu não sei qual é o procedimento que a pedagogia vai tomar, mas sei que da forma que a coisa é expressa na escola, não tem funcionado. Já não funcionava na minha época também, quando eu era aluno. Eu gostava de ler por sorte, porque meus pais liam muito, mas a falta de prática de leitura gera pessoas com interpretação muito resumida, né, e muito suscetíveis a informações equivocadas. Por que você acha que as fake news são tão facilmente proliferáveis no meio de pessoas ignorantes, né? Porque as pessoas não leem, não sabem interpretar nada, né? Então, fator 1, falta de prática de leitura. Fator 2, extrapolação. Quando ele fala aqui, ponto de vista do autor, ele deveria colocar isto aqui, ó, em vermelho, destacado, com luzes, tá legal? Ponto de vista do autor e não o seu ponto de vista. Quando a banca fala assim, segundo o texto ou segundo o autor, é muito importante que nós nos livremos das nossas percepções quanto àquele texto e vejamos a realidade pelos olhos do autor. Ele quer a visão do autor. E muitas vezes o autor defende pontos de vista dos quais eu discordo, dos quais você discorda, mas não importa. Se ele fala o ponto de vista do autor, é o ponto de vista do autor. Se o autor defende que, para que o mundo melhore, é importante que nós exterminemos os koalas, você vai defender esse ponto de vista do autor, você vai dizer que esse é o ponto de vista dele. O que acontece é que, muitas vezes, você acaba marcando as opções de acordo com as suas percepções, e não com as percepções do autor. Eu sempre cito um exemplo que aconteceu em uma aula de interpretação de texto que eu dei há alguns anos. O texto falava de desmatamento, tá? E era um texto totalmente expositivo, sem nenhum cunho crítico. Ele só dizia onde o desmatamento acontecia, o tamanho da região desmatada, qual era a árvore mais desmatada, qual era o tamanho da área desmatada, só informações técnicas. Era um texto totalmente objetivo, tá? Sem posicionamento crítico, não era uma dissertação argumentativa, não. Ele só expunha os números de desmatamento. E aí, a questão vinha assim, assinar a afirmação correta. Uma afirmação estava assim, ó, a falta de uma atuação incisiva do governo é um dos fatores que fazem com que o desmatamento se estabeleça de forma tão incisiva, né? Ou seja, ele culpava o governo pelo desmatamento lá naquele texto lá. Isso foi há alguns anos, época do governo do PT ainda. E aí, o aluno marcou essa questão, marcou essa opção. Aí eu falei, não, cara, isso aí não está certo não, porque o texto não falou isso. Aí o rapaz falou assim para mim, professor, mas você não acha que se o governo agisse, o desmatamento poderia ser contido? Eu falei, eu acho, pelo visto você acha também. Mas o autor do texto não mencionou isso, ele não citou o governo. Perfeito. Passavam-se 10 minutos, professor, eu ainda estou intrigado com aquela questão. Por que você não acha que se o governo agisse, ou o desmatamento poderia ser contido? Eu falei, cara, eu acho, você acha, ela acha, o mundo todo acha. Só que o texto não citou esse aspecto. Você não pode marcar uma coisa de acordo com as suas percepções, ou com as minhas percepções, ou com a percepção da colega do lado. Aí, você tem que marcar de acordo com as percepções do autor do texto. Passaram-se alguns minutos, professor, não concordo com aquela questão não, porque eu acho que se o governo agisse, de fato,
O desmatamento poderia ser contido. Eu falei, cara, eu também acho, cara. Eu tenho uma camisa do Greenpeace, eu crio uma capivara em casa, entendeu? Só que isso não está no texto. Você não pode marcar de acordo com as suas próprias percepções. No final das contas, ele falou assim, professor, está defendendo o governo. E eu falei, cara, estou defendendo nada. A interpretação de texto não depende das minhas percepções, nem das suas. O nome disso é extrapolação. A pessoa interpreta sem levar em consideração o ponto de vista do autor, tá? Posso antecipar para você aqui uma dica para você estudar interpretação de texto? Que ninguém me ouça, tá? Uma dica só nossa, hein? Existe uma banca chamada Fundação Carlos Chagas. Anote aí, FCC. Anotou? Perfeito. Para você desenvolver a sua capacidade de interpretação de texto, vou dar uma dica, hein? Você vai pegar 50 questões da Fundação Carlos Chagas de interpretação de texto, tá? Mas espera aí, calma, não agora. Vá lá ao seu site de pesquisa lá de questões, pode ser o que concursos, por exemplo, e faça 50 questões de interpretação de texto. Mas eu queria que você levasse 10 dias fazendo isso, tá? Porque eu quero que você faça 5 por dia só, tudo bem? Só 5 por dia. Quando você fizer as 5 primeiras, como a Fundação Carlos Chagas é a banca que mais brinca com extrapolações do aluno, você provavelmente vai errar as 5. E aí quando você olhar o gabarito comentado, você vai dizer, poxa, bem que o professor falou que eu ia errar, porque eu ia marcar de acordo com as minhas percepções e não de acordo com as percepções do autor do texto, entendeu? Porque você está extrapolando. Perfeito. Fez essas 5 lá, levou em consideração que você errou as 5 porque você extrapolou, interpretou além do que o texto pedia e tudo mais, tá? No outro dia você faz mais 5. No final do dia você vai olhar o gabarito, errou as 5 de novo, porque o seu coração ainda não aceitou que você tem que marcar de acordo com as percepções do autor do texto, não com as suas percepções, tá? Aí você já vai tomar aquele susto, cara, de novo eu marquei pensando no que eu imaginava e não no que o autor do texto imaginava. Pode reparar, quando você errar, você vai notar que você marcou a opção com a qual você concorda, mas com a qual o autor do texto não concorda. Quando você passa para as próximas 5, já acerta uma já. Aí você começa a ficar feliz. Ah, aqui ele não me pegou. Ele quis que eu marcasse a B, mas eu vi que a resposta era D de dado e tal, tudo mais. Se você se mantiver nesse ritmo, quando você chega às últimas, está acertando todas já. Você tem que fazer 5 por dia, voltar ao texto, entender por que você errou e perceber que a maioria dos erros que você cometeu se deveram à sua extrapolação, ao fato de você marcar de acordo com as suas percepções e não de acordo com as percepções do autor do texto. Portanto, cuidado, tá legal? Vamos lá. Significação contextual de palavras e expressões. Parece uma coisa pomposa, né? Mas sabe o que é significação contextual de palavras e expressões? Lembra que eu usei a palavrinha ponto com você? Se eu colocar a palavra ponto aqui no quadro e perguntar o que significa, você vai dizer inteligentemente depende. Ou seja, você sabe que aquela palavrinha só vai ganhar um significado de acordo com o contexto, né? Por exemplo, o homem se cortou e levou ponto. Levou o ponto, quer dizer, esse ponto significa sutura. Ele preferia nunca mais falar sobre aquele ponto. Aí já significa assunto, tópico, né? Ou seja, quando você fala em significação contextual de palavras ou expressões, é quando o contexto em que a palavra se insere altera-lhe o significado. A palavra manga, por exemplo, pode ter vários significados, né? A palavra gata pode ter vários significados. Se estamos no curso e um aluno fala assim, professor, tem uma gata ali no corredor, só me virar a cabeça a ideia de uma manceba apetecível, entendeu? Agora, se você está em casa e diz, olha, cuidado na minha sala, porque você pode pisar na gata, já não vou achar que é uma manceba apetecível que você deixa no chão. Ou seja, o contexto vai mudar o significado da palavrinha também, tá? E aí, relações entre ideias e recursos de coesão. Recursos de coesão é um assunto amplo pra caramba, muito legal, por sinal, eu gosto muito dele, que é quando você basicamente usa elementos e menção a coisas que já foram citadas. Por exemplo, eu comprei esta caneta porque ela me é muito útil. Ela faz menção à caneta, né? Como este ela faz menção à caneta, ele é um recurso de coesão referencial. E também trabalha com a coesão o emprego das conjunções adversativas, causais e tudo mais. Estudar as conjunções também é um estudo dos recursos de coesão textual. Bom, para fechar,
Eu acho o seu programa, o programa da prova que você vai fazer, um programa muito bem dividido, muito bem organizado, tá? O edital ele é bastante justo, tudo que ele cita realmente cai. Como são 30 questões, ele tem chance de cobrar tudo. Eu não posso falar para você, ó, negligencie um aspecto ou outro, deixe para lá um aspecto ou outro, porque tudo que eu citei para você aqui é muito cobrado, tá? Vou fazer uma breve visão com você aqui, como eu havia prometido, sobre as classes gramaticais que mais caem na prova. Aqui estão as 10 classes, né? Você pode encontrar lá questão de substantivo, sobretudo quando ele fala em plural, de substantivo, essas coisas, né? Adjetivo também entra na concordância nominal. O artigo pouco interfere, mas ele pode substantivar uma palavra, né? Numeral, na sua prova, nunca vi. Numeral. Escreva 4.712 em algarismos romanos. Nunca vi isso na prova, tá? Pronome, nossa, é a mais cobrada. Verbo cai bastante, menos do que você imagina, mas cai bastante também. Advérbio de vez em quando, preposição é importante para a regência. Conjunção, nossa, como eles gostam de cobrar, e interjeição eu nunca vi. Então, numeral e interjeição são duas classes gramaticais que são citadas aqui, mas que nunca de fato apareceram lá. Pode ser que apareçam, faremos um breve comentário sobre cada uma delas, mas a incidência é zero ou quase zero, tá? Então é isso. Eis aqui o nosso comentário sobre o edital, um edital do qual eu gosto muito, uma prova de que eu gosto muito, bem organizada, com questões bem feitas atualmente, tá? E todo edital aqui não é negligenciado, ele cita o edital, ele cita os aspectos do edital, e esses aspectos de fato vão cair na prova. A ordem com que eles serão explicados para você, você aqui é que fará toda a diferença. E sempre faremos a referência àquele assunto de acordo com questões que já foram elaboradas, tá? No mais, basta você só estudar, confiar no curso e se preparar para a sua aprovação. Até a próxima.